Mais um dia de Mundial de Clubes e mais uma vitória histórica de um time brasileiro. O Flamengo venceu o Chelsea por 3-1 na Filadélfia e encaminhou classificação para as oitavas de final da competição. Repetindo o que eu fiz ontem no vídeo do jogo do Botafogo contra o PSG, antes de falar da parte tática da partida, eu gostaria de falar do que essa vitória significa, pelo menos no meu pensamento. A gente foi para esse campeonato com uma ideia de que os times brasileiros deveriam ir até o momento em que pegassem um europeu médio. E a partir desse momento, o mais provável era que a gente fosse eliminado. O que esse campeonato está mostrando é que não é por aí o caminho. O caminho é mais na direção do que o Felipe Luiz falou depois da vitória do Flamengo sobre o Chelsea hoje. Ele comentou que existe uma elite do futebol, que está na Europa, com talvez 8 a 10 times, talvez um pouquinho menos. Esses times, sim. É muito difícil, quase impossível um time brasileiro jogar de igual para igual. Entre eles, o PSG, que o Botafogo teve que jogar de uma maneira totalmente diferente para poder vencer ontem. Fora isso, o futebol brasileiro consegue competir contra qualquer um. Essa não era a impressão que a gente tinha, em geral, claro, eu não falo por todos, né? Mas antes do campeonato começar, não era essa a impressão em geral. E a gente viu, e aí sim, entrando no mérito do jogo, o Flamengo jogou melhor que o Chelsea praticamente o jogo inteiro. Um time do que chamam de Big Six da Inglaterra, dos 6 com mais investimento, com mais capacidade, e o Flamengo não mudou a sua maneira de jogar. A gente tem algumas situações no início do jogo que elas são emblemáticas e que elas ajudam a explicar o andamento de toda a partida. O Chelsea faz 2 faltas em menos de 40 segundos. O que isso mostra pra mim? Mostra 2 coisas. Um time que queria muito ganhar e um time que estava com dificuldade de achar o posicionamento do Flamengo no campo, desde o início da partida. Além disso, a marcação alta do Flamengo no início. Nos primeiros 10 minutos, o Flamengo causou 2 saídas de bolas erradas do goleiro Sanches do Chelsea. E essa marcação alta e essa forçada do erro do goleiro foi fundamental para o Flamengo ganhar o jogo. Por quê? Porque o Flamengo, enquanto no primeiro tempo, ali por 25, 30 minutos, ele conseguiu imprimir essa marcação, ele foi muito melhor que o Chelsea. A posse de bola do Flamengo, as chances do Flamengo, surgiam da marcação-pressão e de roubar a bola um pouquinho mais na frente do campo. No final do primeiro tempo, o Flamengo cansou, o que é natural. E ainda tinha tomado um gol numa falha pontual do Wesley, que não tem muito o que comentar. Né? É um lance, assim, que pra quem tá vendo de fora é óbvio, e quem tá jogando é que sabe o que sofreu ali naquele lance, porque era uma bola pra afastar e ele tentou sair passando. Né? Do ponto de vista de análise, não tem muito o que dizer do lance. Né? Era uma bola pra afastar, pra dar um balão, pra quebrar ela. Ele optou por tentar sair passando, de repente um pouquinho de mais de confiança, e faz parte, aconteceu. No segundo tempo, logo no início do segundo tempo, o Flamengo, vendo que não conseguiu manter a marcação-pressão, faz uma mudança que na hora, sinceramente, eu não entendi. O Felipe Luiz tira o Arrascaeta e coloca o Bruno Henrique. E eu pensei muito sobre força do meio-campo quando ele fez isso. Eu pensei que o Flamengo iria perder força no meio-campo e que poderia oferecer ao Chelsea um jogo que o Chelsea gosta mais. Um jogo de controle, um jogo com o Enzo, um jogo com o Caicedo, um jogo com os laterais passando. E foi bem pelo contrário. Essa mudança pontual do Felipe Luiz fez com que o Flamengo recuperasse a intensidade necessária para voltar a marcar o Chelsea lá na frente. E voltou a dominar o jogo. E aí eu digo, um domínio diferente em relação ao do primeiro tempo. O do primeiro tempo teve mais posse de bola, um domínio mais de jogo com a bola. O segundo tempo teve um domínio a partir da marcação alta e a partir da atitude de impossibilitar o Chelsea de jogar como queria. Conseguindo fazer isso, o Flamengo virou o jogo rapidamente. E mais pro final fez o terceiro gol com o Alacia. O jogo do Flamengo hoje com o Chelsea ele foi diferente do jogo de ontem do Botafogo com o PSG por 2 coisas principais. Primeiro, o Botafogo pegou um time da elite da Europa. O Flamengo pegou um time europeu que não tá nessa elite, embora ainda seja muito bom. E que com certeza, até hoje, era tratado como favorito franco pela maioria das pessoas para ganhar o jogo. A outra coisa foi o modo de jogar do Flamengo, em relação ao que o Botafogo fez ontem. Isso não é uma crítica ao Botafogo. O Botafogo fez o que teve que fazer, por conta do adversário que enfrentou. O Flamengo conseguiu, contra o Chelsea, jogar como o Flamengo e ganhar o jogo, jogando melhor que o Chelsea.
Isso é grande, isso é histórico. Num time que tem tantos títulos importantes como o Flamengo tem, a vitória de hoje, mesmo assim, tem um peso grande. Porque ganhar um jogo de um europeu, do Big Six da Premier League, ganhar bem, jogando melhor que eles, sinceramente, acho que não são muitos que imaginavam, não. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!